Olá, galera! Hoje o canal PET está trazendo mais uma novidade para vocês com a matéria de Mecânica 1. Bom, essa matéria eu vou seguir basicamente esse livro aqui, que é o livro de Mecânica Dinâmica do Hibbeler, que é o mais usado aí nas faculdades em geral. E basicamente o que a gente vai ver aqui, bom, primeiro eu vou começar com uma revisão de vetores bem básica, falando sobre as propriedades, adição, decomposição de vetores, multiplicação por escalar e etc. Logo depois a gente verá a parte de estática e cinemática da partícula, com a parte de movimento retilíneo, movimento curvilíneo e movimento curvilíneo espacial. Logo depois veremos na dinâmica da partícula e sistemas de partículas, onde a gente verá mais a parte de força, trabalho, impulso, energia, potência. E por fim daremos ênfase na parte de ondas. Bom, vamos começar com a revisão de vetores. Todos os vetores a gente sabe que tem um módulo, uma direção e um sentido. O módulo nada mais seria do que o tamanho do vetor, ou a sua intensidade, podemos dizer também. Ou seja, se a gente tem um vetor assim, o módulo dele seria o tamanho dele. Temos também no vetor a direção. A direção seria, como podemos dizer, o ângulo do vetor. Por exemplo, se o vetor está na horizontal, ele está com um ângulo de 0 graus. Se o vetor está na vertical, ele está com um ângulo de 90 graus. Ou ele poderia estar assim também, com um ângulo θ aqui, por exemplo. Essa é a direção de um vetor. Nós temos também o sentido. O sentido, basicamente, a gente pode denominar no vetor pelo sinal de mais ou menos. Que, por exemplo, se a direção fosse horizontal de um vetor e a gente botasse ele assim, o sentido dele seria para a direita. Se a gente fizesse assim, seria para a esquerda. E dependendo do sistema de coordenadas que a gente botar, se a gente botar a origem aqui, por exemplo, aqui seria a origem, então a direita seria o sentido positivo e a esquerda da origem seria o sentido negativo. Bom, há algumas operações que a gente pode fazer com os vetores seriam primeiro a multiplicação por escalar. A multiplicação por escalar nada mais seria do que, por exemplo, multiplicar 3 vezes um vetor v. Vamos supor que esse vetor v é desse tamanho. Então, 3 vezes o vetor v seria nada mais do que 3 vezes esse tamanho, que seria mais ou menos um vetor 2, seria mais ou menos um vetor desse tamanho. Esse aqui seria v e esse aqui seria 3v. A multiplicação por escalar nada mais é do que pegar o escalar e multiplicar pelas componentes desse vetor v. Já na adição de vetores, a gente pode ter o caso de colinear e de coplanar. Colinear é quando eles estão na mesma direção, como está dito aqui. Por exemplo, esse V1 e V2, eles são colineares. Então, se a gente for somar V1 mais V2, aqui nesse caso, basta a gente pegar o tamanho de V1 e adicionar a V2, que daria, vamos botar aqui um V3, seria mais ou menos isso aqui. Esse seria o V3. No caso da subtração, aqui na mesma direção, por exemplo, se a gente tiver um V1 aqui, menos esse V2, a gente pode dizer que a adição nada mais é do que um vetor mais aquele outro vetor que ele está sendo subtraído, multiplicado por um escalar menos 1. Ou seja, seria o V2 no sentido oposto. E aí basta somar as componentes de cada vetor. Temos a regra do paralelogramo, que no caso, se a gente tem esse vetor aqui, V1, e esse vetor, V2, esse é o V2 e esse é o V1, e a gente quer fazer a adição deles, a gente pode traçar uma linha paralela ao V1 aqui, tá vendo? Imaginária, e uma linha paralela ao V2 aqui. Aqui é o V2, aqui é o V1. O vetor V1 mais V2, que seria V,
seria esse vetor aqui, que vem do ponto de encontro deles, do ponto de origem deles até o ponto de encontro. Esse aqui seria V. Bom, isso é no caso de que os dois vetores saem do mesmo ponto e vão para direções diferentes. Agora, temos o caso em que eles não saem do mesmo ponto. Um vetor aqui, por exemplo, um vetor 1 e esse vetor 2, o vetor 1 está chegando aqui no vetor 2. Aqui, nesse caso, a gente usa a regra do poligonal, que seria, a gente pode, fica mais fácil de gravar, meio como se fosse um atalho. A gente vai da origem aqui desse vetor e meio que pega um atalho para chegar aqui no final do V2. Aí, se a gente quisesse fazer V1 mais V2, que seria V, a gente faria assim, pegaria do ponto de origem de V1 até o ponto final da ponta do vetor V2. Esse aqui seria V. E para ficar mais fácil de lembrar, a gente pode pensar assim, como se fosse um atalho. A gente pega aqui, em vez de passar por aqui, a gente pega um atalho por aqui. E aí a gente acha V. Agora, vetores com um ângulo qualquer. Naquele caso aqui, da regra do paralelogramo, a gente tinha um ângulo de 90 graus aqui, correto? Então fica muito fácil. Só basta fazer essa regra aqui. E se a gente quiser achar o valor de V, a gente pode fazer um Pitágoras aqui, por exemplo. Que a gente sabe que aqui também tem um ângulo de 90 e aqui também tem um ângulo de 90. Então, essa linha imaginária aqui, a gente fez justamente porque ela é a paralela do V2. Então, se a gente botar o V2 aqui, a gente vai ter, esse aqui é V, esse é V2 e esse é V1, correto? E a gente tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, a gente sabe que V2 ao quadrado mais V1 ao quadrado vai ser igual a V ao quadrado. Se a gente jogar esse quadrado para lá, a gente tem que V é igual a V2 ao quadrado mais V1 ao quadrado, dentro da raiz. E a gente consegue achar V assim. Esse é no caso de um ângulo de 90 graus aqui. Agora, já no caso de um ângulo qualquer, aqui no caso 60, como eu botei, a gente vai começar fazendo a mesma coisa. Vai traçar uma linha imaginária paralela. Vamos botar aqui V1, aqui V2. Vamos traçar uma linha imaginária paralela a V1, que seria aqui. E uma linha imaginária paralela ao V2, que seria aqui. Eles se encontram aqui, beleza. Então, a gente tem que o V vai ser isso daqui. Então, V1 mais V2 vai ser V, esse daqui. Mas, se a gente quiser achar o valor de V, a gente tem que usar uma coisa que vocês devem lembrar, que é a lei dos cossenos. Lei dos cossenos, pessoal, que seria V2 não, V ao quadrado vai ser igual a V1 ao quadrado, que é a simbologia de vetor, né? Mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno no caso aqui é 60, cosseno de 60. Vocês devem estar lembrados que a lei dos cossenos na verdade tem um sinal de menos aqui. Mas isso se deve ao fato porque, se vocês lembrarem, na verdade, a lei dos cossenos seria isso daqui. A gente tem aqui o triângulo e aqui tem um ângulo alfa, por exemplo. Esse aqui vamos supor que é A, esse aqui é B, esse é C. Se a gente quer achar o C, que no caso seria o nosso V aqui, a gente faria que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa, certo? Porque o que a gente quer achar tem que estar oposto ao ângulo. Só que aqui no nosso caso, o 60 não está oposto ao V. O que está oposto ao V seria esse ângulo aqui. Correto? E a gente sabe que se a gente alongar isso daqui, esse ângulo aqui vai ser 60.
aqui vai ser 60 e aqui vai ser 120 no caso. Mas vamos botar um ângulo alfa aqui, por exemplo. Tem uma propriedade que se a gente tem dois ângulos, um alfa mais um beta, que dá 180, nós podemos dizer que o cosseno de alfa vai ser igual a menos o cosseno de beta. Então, é justamente isso que a gente fez aqui. A gente tinha que usar o cosseno de alfa, só que a gente não usou o cosseno de alfa, a gente usou menos cosseno de beta, que o beta, no nosso caso aqui, seria o nosso 60 graus. Então, quando a gente bota o menos aqui, fica o menos do cosseno vezes o menos daqui, então fica mais. Então, é justamente isso aqui que a gente acha. E com essa fórmula aqui, a gente consegue achar o V, que seria o vetor que a gente está querendo. Bom, é assim que a gente consegue achar o vetor da adição com um ângulo qualquer. Agora, pessoal, a gente vai ver como decompor um vetor, porque cada vetor tem componentes. Por exemplo, esse vetor V aqui, se a gente quiser decompor ele, a gente pode fazer um eixo coordenado aqui. E vamos supor que a gente quer as coordenadas de V em Y aqui. E aqui de V em X. Como que a gente vai fazer isso? Agora a gente está fazendo o contrário, né? Antes a gente queria achar V, agora a gente quer achar como se fosse o V1 e o V2. Se a gente alongar aqui, aqui vai ter um ângulo θ. Se a gente fizer aqui, essa linha aqui no caso seria o VY, né? Do lado de cá, e essa linha aqui seria o VX, né? Então a gente sabe que o seno do θ, ou seja, o seno do θ, é o que? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui seria o VY. E a hipotenusa seria o nosso V. Então, se a gente passar esse V para o lado de lá, a gente vai ter aqui o nosso VY vai ser igual a seno de θ vezes V. E fazendo analogamente para o Vx, só que com cosseno agora, se a gente fizer cosseno de θ, é o cateto adjacente, ou seja, é o Vx, sobre a hipotenusa, que é V. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente tem que Vx é igual a V vezes cosseno de θ. Então é assim que a gente faz a decomposição de um vetor para achar as suas componentes. Aqui no caso são duas componentes, Vy e Vx. Bom, pessoal, eu fiquei com um pouco de dificuldade de desenhar o plano inclinado com outra caneta, e eu peguei essa aqui para poder facilitar a visualização, que estava ficando muito borrado aqui o desenho, não estava muito fácil de entender. Mas o plano inclinado é clássico nos exercícios de mecânica, geralmente sempre tem. Não, pode até não ser no plano, mas sempre vai ter um ângulo sim que você vai ter que calcular. E tem muita gente que tem dificuldade, então eu vou aproveitar essa revisão de álgebra para falar um pouco sobre isso. Aqui nós temos um plano inclinado, como vocês podem ver, e aqui tem um bloco em cima dele. O plano faz sobre o bloco essa força normal aqui, que eu já denotei aqui. Eu botei aqui como referência o eixo Y e aqui o eixo X. E o peso, tem uma força-peso sobre o bloco que vem para cá, que seria para baixo, né? Essa força-peso, a gente sabe que eu expliquei antes que tem duas componentes, a componente PY e a PX. Só que como que a gente vai calcular essa PY e PX? Aqui a gente tem um ângulo θ, correto? Vocês concordam comigo que aqui também vai ser θ? Esse ângulo aqui? Não concorda? Então eu vou tentar explicar para vocês por quê. A gente tem aqui que aqui é 90 e aqui é θ. E a soma interna dos ângulos de um triângulo tem que dar sempre 180. Então 90 mais θ, mais esse ângulo aqui, que eu vou botar, sei lá, de x, por exemplo, tem que dar 180, correto? Então ficaria como? Ficaria que x vai passar para lá, vai ficar 90 menos θ. Então esse ângulo aqui é 90 menos θ. Só que não sei se vocês conseguem enxergar,
que esse ângulo aqui, na verdade, é esse ângulo aqui. Porque, presta atenção, ó, esse aqui está paralelo com esse, e esse eixo aqui está paralelo com esse. Então, esse ângulo aqui, na verdade, é esse daqui. Só que aqui a gente tem um ângulo de 90, correto? E a gente acabou de ver que aqui é 90 menos θ, então aqui só pode ser θ. Então, é por isso que aqui é θ, gente. Tem muita gente que não sabe, mas é por causa disso. Agora, para calcular as componentes, que é o que interessa pra gente. A gente vai fazer aqui... Aqui é a paralela ao PY e aqui é a paralela ao PX. Então, como eu tinha dito antes, o seno de θ vai ser o quê? Cateto oposto, que aqui no caso agora é PX, sobre a hipotenusa, que agora é P. E isso vai nos dar que PX é igual a P seno θ. E PY, galera, a gente está vendo aqui, a gente pode fazer o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que no caso aqui é o PY, sobre a hipotenusa, que no caso é P. Então, a gente tem agora aqui PY vai ser cosseno de θ vezes P. Vocês podem ver que ficou um pouco diferente do que a gente tinha falado antes, né? Que aqui tinha ficado que a componente em Y ia dar com seno e a componente em X ia dar com cosseno. Aqui não, vocês podem ver que a de X ficou com seno e a do Y ficou com cosseno. Então, é sempre bom quando for pegar o plano inclinado fazer essa análise aqui, que aqui tem o θ, e aplicar o cosseno e o θ. Entendido, pessoal? Bom, para essa aula de revisão de álgebra, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu passei, e qualquer dúvida aí, vocês podem botar nos comentários, que a gente tenta fazer o máximo possível para tentar atender vocês. Muito obrigado, pessoal.